Oi gente, voltei mais um vídeo aqui no canal e dessa vez para falar de algo que eu amo muito, que você já sabe ou não sabe se é a sua primeira vez aqui, que é a dança. Bom, hoje eu vim falar em como o K-pop meio que transformou aí a minha carreira, a minha vida na dança, porque não sei o que eu seria se eu não tivesse conhecido o K-pop hoje. Então, o vídeo vai ser sobre isso. Vamos direto ao ponto e bom, pra quem não sabe, eu danço desde 2028, ó. Pra quem não sabe, eu danço desde 2018, mais especificamente desde 3 de novembro de 2018. Bom, eu já gostava de dançar, né? Eu sempre ajudava nas apresentações da escola e tudo mais, mesmo não tendo noção nenhuma da dança. Eu achava que eu sabia dançar, mas eu não sabia. Não sabia história, não sabia técnica, não sabia o que era estilos, não sabia nada. A minha referência era o Daniel Saboia e eu achava que aquilo era a dança e se resumia a isso. Bom, então em 3 de novembro de 2018 eu fiz o meu primeiro workshop. O que, assim, foi incrível pra mim, porque eu não imaginava como era uma aula de dança, um estilo diferente. E, e assim, foi assim que começou aí toda a minha, a minha jornada, né? Bom, gente, eu tive que anotar aqui pra eu não esquecer. Bom, nessa época eu já acompanhava alguns vídeos e tal, e eu queria, tipo, eu queria que a minha dança fosse parecida com a dos vídeos que eu assistia, só que não era, nem um pouquinho. Então foi aí que eu decidi do nada pesquisar, fazer aula, se tinha na minha cidade. E aí eu achei, né? Achei, comecei a fazer aula, participei de grupo de competição, fiz apresentações solos e tudo mais. Né, eu comecei com as danças urbanas, né, eu não comecei nenhum, tipo, estilo, assim, específico, era danças urbanas, mais voltada para o hip hop, mas eram as danças urbanas, então eu aprendia meio que um pouquinho de tudo nas aulas de coreografia. Só que eu não, eu não me aprofundava em nada, assim, não estudava, então eu achava que era só aquilo, sabe? Você chega, faz aula de dança, aprende a coreografia, volta pra casa, pronto. Eu achava que era assim que eu ia evoluir. Porque, infelizmente, a gente, né, fazer o quê? A gente não nasce sabendo e, enfim, diversos fatores. Mas, nessa época, né, já em 2018, eu sabia que eu queria trabalhar com a dança. Eu não sabia, tipo, como, mas eu queria que a minha carreira fosse, né, baseada na dança. Então, é aí que começou a minha jornada de fazer mais aulas, sei lá, tentar me esforçar, sabe, pra ver se eu conseguia aí alguma luz, alguma coisa. Porque eu não sabia, tipo, lá no começo eu não sabia como que era, como que você era chamado pra dar uma aula, ou como que você virava um dançarino profissional. Era, tipo assim, era muito perdido pra mim, sabe? Então, de 2018 a 2021 foi, né, eu fui fazendo as aulas e tudo mais. Eu já tinha me formado na escola e em 2021 eu entrei na faculdade, inclusive de educação física, porque no início, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu achei que ela já ia me direcionar assim para um caminho na dança. Eu estava errada, mas não vão com calma aí. Não perdi tempo, aprendi muita coisa na educação física que me ajudou muito na minha dança e também nas minhas aulas. Ó, spoiler. É, então, foi muito bom pra mim também ter começado a faculdade. Mas vamos lá. Agora que vocês já sabem aí um tiquinho do tiquinho da minha história, vamos, né, ao K-pop, porque provavelmente você entrou nesse vídeo por causa do K-pop. Então, tá, em 2022 começou, tudo mudou, começou aí a diferença, porque eu conheci não, eu me rendi ao K-pop. Eu tinha uma amiga lá em 2017 que gostava, duas amigas, né? Gostavam muito de K-pop, eram obcecadas.
E assim, eu nem sabia o que era K-pop, eu só sabia que eu não queria ser igual a elas, obcecada por K-pop. Ai, ai, é, eu não queria ser obcecada por K-pop. Meus photocards fanmade. Tá, aí, aí, enfim, isso que eu escrevi roteiro, tá, gente? E eu queria, enfim, em 2022 eu não vou me aprofundar assim como conheci, por onde e tal, mas enfim, foi em 2022 que eu conheci o K-pop, conheci os grupos e tal, né? Os primeiros grupos que eu conheci foi o SF9, o Stray Kids e o BTS, e aí depois veio o Seventeen, o ENHYPEN, e tantos outros. Eu, tipo, comecei. Eu não conhecia, assim, os membros em si no começo, eu conhecia mais os vídeos que aparecia pra mim de dança e tudo mais. E eu comecei a ficar, tipo assim, maravilhada, porque a composição da coreografia, né, os alinhamentos, os passos escolhidos, eram tudo assim. Era incrível, assim, de ficar assistindo. Era não, ainda é incrível de ficar assistindo. E nessa época, né, em 2022, junto com conhecer o K-pop, eu também, tipo, já tinha saído do estúdio que eu fazia aula, né, já tinha saído dos grupos de competição e tudo mais, por questões financeiras e por questões de tempo também. E, enfim, eu tava meio que, não vou dizer presa, mas eu só fazia aula e meio que, sabe, eu queria algo mais. E aí em 2022 foi quando meio que tudo, tudo começou a fluir mais, sabe, na minha carreira na dança. Eu, eu comecei a estudar sobre o hip hop, né, que é o estilo que eu mais gosto, assim, de me aprofundar. Comecei a estudar, aprender a história, aprender o nome dos passos, quem criou, quando criou. Ainda tô aprendendo, porque são tantas informações na cabeça que pra guardar na cabeça é difícil. Então eu tô sempre aí estudando. E aí eu comecei a me aprofundar mais e tudo mais. E junto com isso eu fui conhecendo o K-pop, os estilos, e com isso, né, já junta, comecei a querer aprender as coreografias de K-pop. Então foi aí que eu comecei a aprender coreografia do Stray Kids, do BTS, do SF9, NCT, vários outros grupos. E eu comecei a postar em 2020. Aí não lembro agora se foi no final de 2022. Não, foi no final de 2023 que eu criei o meu Instagram, o Instagram que eu tenho hoje. Eu já tinha um Instagram, só que não estava me dando resultado, sabe? Enfim, e eu comecei um do zero no final de 2023. Final de 2023? Acho que sim. Depois eu confirmo. E aí, enfim, comecei a postar e tudo mais. E a- ainda tô crescendo ainda nessa questão do Instagram. E, então foi meio que juntou assim os meus estudos na dança com o K-pop, porque eu comecei a tipo a ver as coreografias, não só tipo admirar assim, parar para assistir, para aprender, mas também é tipo a tentar identificar estilos que eu conhecia, que eu já sabia, e meio que casou assim os dois, né? É, bom, deixa eu ver aqui, continuar. Bom, tá. Então, aí nesse processo de estudos e tudo mais, eu já estava na faculdade, né, em 2022, e foi onde eu recebi a minha primeira oportunidade, de uma amiga minha, que ela me chamou para dar aula lá na faculdade, pro pessoal do grupo de dança da faculdade. E aí foi quando eu criei, não foi minha primeira coreografia, mas a minha primeira coreografia de aula, né? Quando eu criei minha primeira coreografia e pude ter a oportunidade de dar minha primeira aula de dança. Então, tipo, pra mim foi mágico, assim, eu não consigo nem explicar a sensação. Foi muito, muito boa. E a partir dessa aula eu percebi, né, que tipo, caraca, eu dei a minha aula e eu posso dar mais aulas, eu quero dar mais aulas, como que eu faço, né, pra, pra conseguir continuar? Só que, tipo, quando se trata do mundo artístico, enfim, da dança, no caso, é bem difícil você ir conseguindo oportunidade se você não é uma pessoa que tem muitos contatos. Mas nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Então, aí eu
dei minha primeira aula lá, e aí depois apareceu uma outra oportunidade para dar aula em um colégio que tem aqui também na cidade, uma outra amiga me chamou, e essas duas foram de danças urbanas, né, foram aula de coreografia minha, e aí foi quando eu fiquei mais motivada, porque eu fiquei tipo assim, cara, é possível eu dar aula mesmo eu não sendo tão conhecida assim. E aí nesse meio tempo eu fui conhecendo mais o K-pop e tudo mais. Só que aí nesse tempo também vem a questão de quanto mais você vai conhecendo, mais você vai conhecendo. E aí no caso, o que mais eu tava conhecendo? Outros vídeos de outros dançarinos e tudo mais. E aí você meio que, querendo ou não, mesmo você não querendo, você meio que acaba não se comparando no sentido de, nossa, minha dança é feia e a dança dessa pessoa é bonita, mas no sentido de, tipo, caraca, é tão fácil assim, por que eu não tô conseguindo aí alavancar aí a minha carreira e tudo mais? Mas, enfim, faz parte, passou, todo mundo tem o seu processo normal. E aí eu ficava, é, sem ser essa parte, né, profissional e tudo mais, eu comecei a acompanhar, tipo, os idols, já tava acompanhando nesse meio tempo, acompanhar os idols, a vida deles e tudo mais. E eu comecei a perceber que, tipo assim, nossa, eles são maravilhosos performando e dançando, só que tem, tem por trás disso, né, tem, tipo, muito trabalho. Eles ensaiam muito, eles, tipo, muito, a palavra muito ainda é pouco pro tanto que eles ensaiam. E aí eu ficava, tipo, mano, eu tô aqui, tô muito vitimista. Os caras tão dançando mó bem e tal, porque eles treinam. E o que que eu tô fazendo aqui esperando evoluir sentada? Não, então vamos, né? Vamos trabalhar aí, Poliana. E aí tá. Foi aí que um detalhe que eu esqueci de. Gente, isso que eu escrevi roteiro, mas só que eu não quero ficar lendo roteiro pra não ficar um negócio engessado. Mas foi aí que eu, tipo, nesse meio tempo eu tava meio desanimada, porque eu fiquei tipo, pô, eu tô dançando, tô tentando fazer uma aula e tal, e não aparece oportunidade, mesmo mandando mensagem pros estúdios de dança e tudo mais. E aí eu fiquei tipo, ah, paciência, vou ter que aí escolher outra coisa. E aí durante essa questão, né, nesse pensamento aí de pensar, de escolher outra coisa e tudo mais, o que tava me deixando bem triste. E aí foi nesse junto, né, foi tudo junto que eu conheci o K-pop e tudo mais. E eu pensei, pô, não, né, vou me esforçar mais um pouco. E aí, é, depois de toda essa, entrou 2023 e tudo mais, e eu tive outras oportunidades de dar aula, mas não era nada, tipo, fixo, né? E aí eu tive que começar a fazer estágio da faculdade e tudo mais, então tava cada vez mais longe aí da dança. E agora sim que entra a parte do novo Instagram, né? Que eu criei e tudo mais, do zero, pra postar a minha dança, né? Tanto freestyle, que era sempre mais o intuito, né? Mas junto o K-pop também, eu queria muito poder postar os dois. E, e assim, eu criei com esse intuito de ir crescendo e as pessoas que gostassem da minha dança forem me achando. Até eu ficar meio biruta com esse negócio de algoritmo. Mas calma, não tô tão biruta mais aí por causa desse negócio de algoritmo. Mas então. E aí eu comecei a postar e comecei a aparecer mais, assim, sabe, para as pessoas crescendo e eu tava fazendo outros cursos, outras coisas. Até que, se você me conhece, você já sabe, mas se você não conhece, esta é a grande parte do vídeo. Até que, graças a Deus, né, claro, primeiramente, surgiu a minha primeira oportunidade de dar aula. E dar aula de quê? K-pop. Exatamente. Minha primeira turma regular de K-pop, galera. E aí, surgiu, né, minha primeira oportunidade e eu comecei a dar aula de K-pop. Gente, no começo eu fiquei bem nervosa, porque é tipo assim, é diferente quando você cria sua coreografia e você passa assim a aula e quando você vai passar a coreografia de alguém, porque querendo ou não, coreografia de K-pop são coreografias de outros coreógrafos, né?
E aí, tipo assim, dá um nervoso, porque são várias pessoas que gostam de grupos diferentes, aí você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Porque tem os que gostam de boy group, tem o que gosta de girl group, tem aí o que gosta dos dois. Loucura, mas assim, foi tipo, ah, foi incrível, né? No começo, a minha primeira aula, inclusive, acho que foi, acho não, foram três pessoas, tava três, não, foram duas, três comigo. Tava chovendo no dia, eu passei Rebel Heart do Ivy. Ai, gente, é claro que eu lembro. Aí, tipo, fiquei, meu Deus do céu. Porque antes de mim era outra professora, e enfim, ela teve que sair e tal. E aí eu pensei, mano, meu Deus, eu vou entrar no lugar e ai, o que vai ser de mim e tal. E aí foi um processo assim de paciência, foram chegando mais gente e tudo mais, e aí vai virando meio que uma família, sabe? Foi, foi muito bom, só que assim, uma aula por semana e tal. Então eu ficava tipo, não, eu preciso procurar mais. E aí, gente, eu juro pra vocês, eu mandei mensagem pra todos os estúdios da minha cidade, da cidade vizinha. Todos, 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 todos. E nenhum, tipo, tinha a intenção de abrir uma turma de K-pop ou de danças urbanas. Loucura, loucura. Até que o último estúdio que eu mandei mensagem me deu a oportunidade. E agora eu tenho a minha segunda turma regular de K-pop. Gente, isso é, isso é incrível, porque, tipo assim, mano, imagina, se não fosse K-pop, eu não sei se hoje eu estaria dando aula. Eu ainda é, não vivo 100% da dança, né? Mas só de, tipo, poder trabalhar com o que eu gosto, mano, gente, é, eu não sei nem explicar. Tipo, é incrível, é incrível. De verdade, gente. É, o K-pop, assim, me ajudou demais, assim. E eu aprendi e aprendo bastante, sabe? O K-pop, minhas primeiras oportunidades, sabe? O meu primeiro solo não foi dançando K-pop, foi num show de talentos na escola. E, nossa, eu dançava mal, meu Deus. Mas, enfim, achava que dançava bem, muita gente elogiou, isso que importa na hora. Dancei, me diverti. E aí eu tive minha primeira apresentação solo de K-pop. Foi recentemente, inclusive, porque eu gosto muito de dar aula, fazer aula. Eu gosto muito de me apresentar também, mas entre dar aula e me apresentar, eu gosto mais de dar aula. E aí eu me apresentei com o maestro do Seventeen. E, gente, foi incrível. Muito legal. Gente, eu não sei explicar, essa parte não tá nem mais no roteiro. Eu só queria complementar dizendo que realmente o K-pop, assim, me ajudou demais. E aí, né, pra com, continuar a contextualizar aí, é, bom, e eu acredito que com as redes sociais, assim, Instagram e tal, meu Instagram, ele é mais focado na dança, né? Tanto K-pop quanto hip hop, freestyle, dicas e tal. E o YouTube, eu até posto sobre dança, mas eu gosto também de postar das coisas que eu gosto. O YouTube eu abranjo aí mais um pouco, porque eu me sinto confortável conversando aqui no YouTube com vocês. Então, bom, as minhas redes sociais é uma forma de poder divulgar o meu trabalho, a minha dança. E também, né, aparece outras oportunidades que acredito que ajuda bastante. Porque querendo ou não, assim, infelizmente, sem as redes sociais, se você, principalmente você que é da arte, se você não é visto, é aquele ditado, né? Se você não é visto, você não é lembrado. Clichê, mas é, é a realidade, né, galera? Então, bom, se você ainda tá aqui nesse vídeo, você é muito massa, você é muito top. Então, já era pra eu ter dito isso no começo, mas eu esqueci. Então, se você tá aqui até agora, então já deixa o seu likezinho, porque você tem que me ajudar também, né? Poxa, você tá aqui até o final, me escutou falar e não vai deixar um like, nem um dislike. Não, dislike não, pelo amor de Deus. O canal já é pequeno, aí você vai deixar um dislike? Não, por favor. Mas assim,
Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você acha aí da dança, do K-pop, se você também tem uma história parecida, ou se você também quer aí viver da dança, trabalhar com a dança, ou se você começou a dançar agora, se você já dança há muito tempo, eu quero saber, de verdade. Eu quero que vocês comentem aqui. E também eu quero que vocês vão lá curiar e stalkear lá o meu Instagram. Pô, tem um monte de coisa, um monte de destaque legal. E eu acho que vale muito a pena você ir curiar e me seguir lá no Instagram também. E claro, se inscrever aqui no meu canal, porque vai sair mais vídeo. Ok? Ok. Então, deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa. Tá. E, além disso, eu aceito sugestões aqui pro canal, tanto pra falar de dança, quanto pra falar de K-pop, quanto pra falar de grupos, né, de boy groups, que são os que eu mais acompanho, né, BTS, Seventeen, ENHYPEN, Kurtz, Boy Next Door, ATEEZ, e vários outros grupos que eu acompanho. Então, eu aceito sugestões aí para os próximos vídeos. Aqui na descrição, gente, eu vou deixar algum, algumas outras informações e também, né, eu vou deixar o link do meu primeiro e-book, né, que é um e-book de dançarinos, é mais para dançarinos que são, vamos dizer, iniciantes, aí, intermediários no K-pop, que não têm acesso a outras aulas, né, outros estilos. Então, nesse e-book, ele é um e-book pequeno, poucas páginas, mas eu coloquei um pouco, né, sobre ali a história, como, né, são como são feitas ali as coreografias do K-pop, o que você pode fazer para melhorar a sua dança no K-pop, como evoluir, né, o porquê você não está evoluindo, algumas dicas que eu acho que fazem muita diferença para evoluir. Então, se você ficou curioso e quiser curiar, aí você clica lá no link para ir ver a carinha deste pequeno livro. Então, gente, é isso. Eu falei demais, eu nem gosto de falar, mas eu falei demais esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e vão curiar também os outros vídeos do canal, ok? Até a próxima. Fui. Tchau. É nóis. E fui. Nhau.